Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, protetor das almas virgens, guarda fiel a quem Deus confiou, Jesus, a própria inocência, e Maria, a Virgem das Virgens. Eu vos peço e rogo, por Jesus e Maria, por estes dois penhores tão queridos, que preserveis o meu coração de toda mancha, para que sirva sempre a Jesus e Maria em perfeita castidade. São José, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo e verdadeiro esposo da Virgem Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Sejam muitíssimo bem-vindos à nossa aula de número 45 do nosso curso semanal, nosso Encrateia. Então, na aula de hoje, eu darei sequência ao que foi iniciado na aula da semana passada. Né? E o que nós iniciamos na semana passada? Um estudo a partir do que a gente pode chamar de parábola do semeador, né? Porque esse é o próprio nome que o Cristo deu. Então, hoje, nós iremos comentar a parábola do semeador. Dentro de todo esse contexto da vida espiritual que a gente tem estudado, né? Principalmente as coisas que eu venho falado mais recentemente, que são aqueles elementos presentes na escadinha de São Pedro. Então é importante a gente sempre ter em mente aquelas etapas, né? A pistis, ou seja, a fé, a arete, ou seja, a virtude, a gnose, ou seja, a meditação. Nós vamos falar sobre meditação hoje. A encrateia, né? Essa força interior. Depois a hipomoné, onde eu já expliquei para vocês, não tem uma tradução adequada no português. A eusebeia, que é a própria oração de simplicidade. A encrateia é a oração afetiva. A filadelfia e o ágape. Né? Então, é importante a gente ter presente esse contexto, porque a gente vai ver como que o Novo Testamento sempre está nos trazendo mensagens a respeito desse itinerário da vida espiritual, para que a gente preste atenção naqueles pontos centrais. E se a gente não presta atenção nesses pontos centrais, a gente deixa de crescer, né? Então, analisando hoje a parábola do semeador, a gente vai ver como que a própria escadinha de São Pedro, ela se encaixa ali, tá? Então, a gente vê como que o Testamento, ele sempre está falando dessas coisas para nós. Só que eu mandei para vocês, lá no grupo de alunos, um arquivo, tá? Intitulado Lucas Maria, tá? São 3 citações do Evangelho de Lucas a respeito de uma conduta específica da Virgem Maria, tá? Então vamos lá. Isso é uma introdução à parábola do semeador, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim: o anjo Gabriel, entrando onde Maria estava, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela foi fortemente impactada pela palavra e considerava o que desejava ser esta saudação. Então, essa citação aqui, embaixo a gente tem o original grego, tá? Então, eu recebi isso de uma pessoa e ela teve o cuidado de traduzir o mais próximo possível do próprio grego, tá? Então, que relato é esse? Esse é o relato da anunciação do anjo a Nossa Senhora. E o que esse relato nos chama a atenção? Que o que impacta a Virgem Maria não é o anjo, mas é a mensagem do anjo.
Tanto é que ele coloca aqui, ela foi fortemente impactada pela palavra e considerava o que desejava ser esta saudação. Então ela reconheceu ali na saudação angélica palavra de Deus. E, portanto, algo muito profundo através daquilo que o anjo usou para saudá-la. Né? E ela começou a considerar a respeito disso. Então foi isso que impactou a Virgem Maria. Tá? Depois tem uma outra situação em que diz assim: isso daqui já é o relato do nascimento do menino Jesus em Belém. Tá? Então já se passaram 9 meses da anunciação angélica. Né? Mas, olha, mais uma vez, São Lucas vai pontuar. Todos os que ouviam admiravam-se sobre o que lhes era dito pelos pastores. Maria, porém, guardava consigo estas palavras, lançando-as cuidadosamente no seu coração. Olha para você ver que interessante o que São Lucas está falando, que Maria guardava consigo estas palavras, lançando-as cuidadosamente no seu coração. Né? E aí depois a gente tem um terceiro relato, né, que é lá de Lucas, capítulo 2, versículo 51. E isso se deu quando? Quando Nossa Senhora foi com São José e o menino Jesus. Jesus já tinha aí 12 anos, até o templo de Jerusalém. E aí ela volta e o menino fica no templo, né? E aí, depois de tudo que acontece, São Lucas pontua: sua mãe Maria guardava longamente todas estas palavras no seu coração. Né? Então, você vê que coisa interessante, né? São Lucas está colocando aqui a Virgem Maria como a grande figura daquela pessoa que guardou a palavra de Deus na sua alma. Tá? E é exatamente essa a proposta da aula dessa noite. Tá? Através da leitura da parábola do semeador. Então a gente vai falar aqui dos 3 grandes obstáculos que impedem com que nós guardemos a palavra de Deus na nossa alma. Tá? Guardemos as Sagradas Escrituras na nossa alma. Tá? Então, eu vou ler aqui o trecho do Evangelho de Marcos. Quem tiver a Bíblia aí e quiser pegar, é bem-vindo. Né? Mas quem não quiser também pode acompanhar de ouvido. Está lá no capítulo 4, versículo 3. Ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos lá. Né? Jesus está aqui, através dessa parábola do semeador, dizendo que existem 4 tipos de terrenos onde a palavra de Deus pode ser semeada. Tá? 3 desses terrenos são impróprios e um desses terrenos ele é próprio. Né? Inclusive, ele é próprio e ele pode frutificar. Né? Em 30, em 60 ou em 100. Daqui a pouco a gente vai falar melhor o que a gente entende disso. Né? Mas então, por hora, vamos deixar o terreno fértil de lado, embora seja onde a gente quer chegar, tá bom? E vamos tratar dos terrenos impróprios, tá? Então Jesus coloca 3 obstáculos. O primeiro ele chama de passarinho, né? Que são as aves do céu, né? Que elas vêm e comem a semente no caminho. O segundo é o terreno pedregoso, né? E o terceiro é o terreno com espinheiro.
Então são os 3 grandes obstáculos que toda alma, ela precisa superar na sua vida, para que a palavra de Deus possa cair em terreno fértil, tá. E o que é esse terreno fértil, tá? Esse terreno fértil é a Eusebéia de São Pedro. Esse terreno fértil é o que o Roy Marie chama de oração de simplicidade. É o que Santa Teresa chama de terceira morada. Aí a gente pode falar assim: "Ué, mas terceira morada, a pessoa ainda não é santa, né?". Então, será que Jesus colocou mesmo como um estágio da vida espiritual como meta, mesmo esse estágio não sendo a santidade? Daí eu queria lembrá-los de uma coisa que eu já disse em algumas aulas atrás, né, onde eu havia dito o seguinte, que a gente pode colocar 3 grandes marcos na vida espiritual, tá. O primeiro marco é a oração de simplicidade. O segundo marco é a contemplação infusa. O terceiro marco é a sétima morada, né, que é a consumação da santidade, na sétima morada. Só que antes disso, você tem uma outra etapa, que é a contemplação infusa, e antes disso ainda você tem uma outra etapa, que é a oração de simplicidade. A gente pode dizer que são 3 pontos chaves na caminhada da vida espiritual. Só que se você parar para pensar, o Cristo fala o seguinte, que quando a semente cai no terreno fértil, em alguns casos ela rende 30, outros ela rende 60, outros ela rende 100. Então, o que que o Cristo estava querendo dizer através disso? Né? Os níveis da vida espiritual que nós temos a partir da terceira morada. Né? A gente já viu isso em aulas passadas. Né? Depois da oração de simplicidade, nós temos o recolhimento infuso, né? Embora você veja que a oração de simplicidade madura, ela encontra-se quase que colada no recolhimento infuso, né? Mas depois você tem a oração de quietude, a contemplação infusa, a união simples, a união estática e a união transformativa, ou matrimônio espiritual. Então, esses 30, 60 e 100 que Jesus está dizendo são essas etapas da via mística. Né? Agora, antes de chegar nessas etapas da via mística, a coisa precisa começar a frutificar. E a coisa começa a frutificar quando? Na oração de simplicidade. Agora, Jesus está colocando aqui 3 obstáculos que impedem as pessoas de chegar à oração de simplicidade. Porque quando uma alma ela chega na oração de simplicidade, ela começa a, de um modo muito semelhante ao de Maria, a guardar a palavra. E isso é uma coisa que a gente precisa começar a aprender a fazer. Tá? Isso, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes ensinamentos que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Tá? Porque se vocês pararem para pensar, a tecla que eu bati com vocês até agora foi a tecla da fé. Em a gente aprender a, na oração, exercer o ato de fé, e exercendo esse ato de fé, a gente alcançar uma coisa chamada recolhimento. Agora, o que a gente está propondo através dessa parábola aqui é uma outra prática, que não anula a prática da fé, mas que complementa ela e aperfeiçoa ela. E ela também ajuda na prática da guarda da palavra. Né? Só que a gente percebe, então, que existem 3 obstáculos que Jesus está falando aqui. Né? Mas antes da gente tratar dos obstáculos, eu quero voltar para o primeiro elemento da escadinha de São Pedro. Porque se a gente perder ele de vista, a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Isso aqui não é uma coisa que você vai conseguir fazer ao modo mecânico, entende? Então, vamos supor, né? Alguém sai aqui desse curso e fala: o negócio então é guardar a palavra? Então tá bom. Então, eu vou colocar no meu despertador várias vezes ao longo do dia, o despertador tocar, e a hora que o despertador tocar, eu vou ter que lembrar de um trecho da Sagrada Escritura. Isso vai resolver o problema? Provavelmente não. Tá?
Provavelmente não. Por quê? Porque a coisa, é mais profunda, tá. Então, por que que eu quero começar falando primeiro do primeiro item da escadinha, que é a pistes? Porque a fé é quando começa a brilhar no interior da alma a luz sobrenatural da graça. É o que Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, chama de verdade primeira. É a própria verdade através da qual Deus se conhece. Agora, é óbvio, né, vamos analisar um pouco. Então, quando a gente começa a viver da fé, quando a gente começa a praticar a fé, essa luz começa a brilhar no interior da nossa alma. Só que a gente ainda é muito passional, a gente ainda tem muita desordem, muita treva dentro de nós que a gente precisa purificar. Então essa luz ela brilha, mas parece que não tem nada acontecendo, mas tem. Além disso, o próprio Deus sabe da limitação da nossa inteligência. Então essa mesma luz, que é a luz pela qual ele se conhece, essa luz também a gente pode dizer que é o próprio Verbo, assim vai dizer São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, essa luz ela é dada de uma forma que não nos ofusque. Então tudo isso concorre para que no início a gente quase que não perceba essa luz brilhando dentro de nós. E o segredo da vida espiritual é a gente encontrar ela. E a coisa que foi feita para que a gente comece a encontrar ela dentro de nós é exatamente a leitura e a meditação do texto sagrado. Só que Jesus aqui, ele está ensinando como é que a gente deve meditar, colocando os obstáculos que impedem a gente de meditar. Então, primeiro, a gente começa pela fé. A fé é uma graça, é um dom que a gente tem que pedir e pedir sempre. E, inclusive, tem gente que é mais suscetível à fé do que outros. Tem pessoas que elas têm, como é que eu posso dizer, uma dificuldade em crer. Tem pessoas que creem com mais facilidade, né. Isso acontece com as pessoas. De qualquer forma, crer é uma graça. É uma graça do Espírito Santo que é dada à nossa alma, e é o primeiro efeito do Espírito Santo na nossa alma, é a fé. E por que que eu estou batendo tanto nesse ponto? Porque a hora que a fé começa a, de fato, brilhar no interior da nossa alma, vai surgir em nós o quê? Um desejo de encontrar a verdade. Hum. Só que a gente ainda não sabe o que que é essa verdade. Inclusive, você percebe isso na vida dos santos, né. Santo Tomás de Aquino, quando ele tinha 13 para 14 anos, todo mundo que ele julgava capaz de responder a uma grande pergunta que ele trazia dentro dele, ele perguntava. E qual era essa pergunta? O que é Deus? Essa inquietação de Santo Tomás de Aquino em entender o que é Deus, era a própria luz da fé brilhando no interior da alma dele. Por incrível que pareça, isso também acontece com nós. Aí a gente pode falar assim: "Mas Danilo, eu não sou, assim, uma pessoa que tem uma forte propensão para o estudo, inclusive, assim, eu não fico querendo entender melhor o mistério da Santíssima Trindade". Eu acho que isso não está acontecendo comigo. Pior que tá. Por quê? Porque quando a fé ela é gerada no interior da nossa alma, ela gera uma boa inquietação. Por que que eu falo que é uma boa inquietação? Porque é uma inquietação que nos coloca numa busca. E numa busca pelo quê? Numa busca em responder a uma, verdade que a gente ainda não sabe exatamente o que que é, mas a gente começa a procurar, né. Aí a gente já entra no primeiro obstáculo, né. A pessoa, para começar a meditar a Sagrada Escritura, ela tem que estar procurando algo, ainda que ela não saiba exatamente como é esse algo, como sabia São Tomás de Aquino.
Por quê? Porque se a pessoa não estiver procurando algo, ela já vai parar no primeiro obstáculo. Mas aí é que tá, por que que tem gente que procura este algo, esta verdade, ainda que ela não saiba claramente o que é, e tem gente que não procura essa verdade? Porque estas pessoas que não estão procurando a verdade, elas estão procurando outras coisas. Elas estão procurando prazer, elas estão procurando uma realização pessoal mundana, elas estão procurando algo, só que esse algo não é Deus. Então, estas pessoas, elas vão parar no primeiro obstáculo, tá. Assim que a palavra de Deus é semeado, aquilo já é tirado do interior delas. Essas pessoas vão à missa, elas ouvem o evangelho, só que o evangelho não vai frutificar na vida delas. Ainda mais nessa era da dispersão que a gente tem vivido, né, onde a gente tem hoje a TV, a Ultra Mega Blaster TV no nosso bolso, né. Eu sempre bato nessa tecla, porque isso é verdade. O demônio, com essas coisinhas aqui, ele está conseguindo levar a humanidade a um nível de dispersão que nunca houve na história da humanidade. E todo mundo acha isso normal, né. Aí volta um pouco naquilo que eu falava na aula da semana passada. Aí a pessoa vai ler um texto da Sagrada Escritura da mesma forma como ela lê uma mensagem de WhatsApp. Aquilo vai impactar na vida dela? Coisíssima nenhuma. Por quê? Porque ela não está procurando nada. Nada, assim, que não seja Deus, ela está procurando uma outra coisa. Então, como é que a gente supera o primeiro obstáculo da parábola do semeador? A gente tem que estar procurando Deus. E a gente procura Deus não é porque a gente é bom, porque a gente, abandonado pelas nossas próprias forças, a gente só vai procurar o que não presta. Se a gente está procurando Deus, é porque a luz da fé começou a despontar no interior da nossa alma. É a pistes do São Pedro. Da pistes vem a arete. A arete é a virtude. A gente começa a ordenar a nossa vida. A gente começa a observar os mandamentos. A gente começa a adequar a nossa vida aos preceitos divinos. Tudo isso vai causando em nós uma, sublimação dos nossos apetites. Os nossos apetites, eles vão perdendo esse caráter carnal e eles vão começando a desenvolver paladar para as coisas espirituais e para as coisas de Deus. Só que aí tem o segundo obstáculo, né, que é o obstáculo da perseverança. Então, às vezes, a pessoa até está procurando algo, só que ela não evolui. E por que que ela não evolui? Porque ela é inconstante, ela não persevera. A gente precisa assumir uma conduta muito séria com relação à nossa prática de vida espiritual. Não dá para ficar vivendo assim, reza um dia sim, outro dia não. Reza um dia sim, 2 dias não. Reza um dia sim, 3 dias não. Enquanto a gente ficar vivendo dessa forma, a gente não vai ter a perseverança necessária para que a gente possa crescer nas coisas de Deus. E por que que essa perseverança ela é tão necessária? Porque há uma desordem interior em nós, há pecados, há máculas, né, que são consequências dos nossos pecados pessoais, e do próprio pecado original, do qual a nossa alma precisa ser purgada. E como é que essa alma vai ser purgada? Pelo constante contato com a palavra de Deus. Isso vem por essa perseverança. Porque senão, um dia você toma banho da palavra de Deus e depois você fica 3, 4 dias se encantando com outras coisas. A hora que você for voltar para a oração, você já está imundo de novo. Você já está imundo de novo, né. Então, essa perseverança, ela é extremamente crucial para gerar em nós essa pureza interior. E qual que é um marco de uma primeira pureza interior que está acontecendo com essa alma? É uma coisa chamada encrateia, é uma coisa chamada ação afetiva.
Que é quando a pessoa o coração da pessoa começa a se inclinar para as coisas de Deus. A pessoa que entra na oração afetiva, ela não toma mais a vida de oração como algo mecânico. Ela reza e quando ela reza com gosto. É que nem quando você dá um picolé para uma criança, a criança se lambuza com aquele picolé, ela toma aquilo com gosto. Assim acontece também com a alma que passou por essa purificação. Essa purificação veio pela perseverança. E aí um outro obstáculo que as pessoas não querem passar, porque isso leva um certo tempo. E varia de pessoa para pessoa, varia da entrega da alma. Varia das circunstâncias, varia do temperamento. Tem uma série de coisas que você pode adicionar aí, que vão fazer com que, no caso de uma alma, se dê de uma forma mais rápida, no caso de outra alma, se dê de uma forma mais lenta. De qualquer forma, a questão reside no seguinte: o quanto nós nos entregamos à ação da graça em nós. Porque você veja só, quem aqui tem se esforçado por fazer aquela prática do ato de fé que eu passei, que ela é uma prática interior, um pouco mais, digamos assim, exigente, o que que a gente percebe? Que ou a gente não está fazendo, ou a gente não está fazendo direito, tá. A pessoa que quer fazer mesmo, geralmente, se ela está encontrando dificuldades, não é que ela não está fazendo, ela está percebendo os empecilhos dentro dela naquela prática. Aqueles empecilhos são a resultante do modo como a gente vive. Então, a hora que a gente vai para a oração, e a gente tem essa dificuldade de se concentrar, de se entregar na oração, é porque o nosso coração flerta com tudo que aparece na nossa frente. A gente consegue flertar com um copo de plástico, ser apegado a um copo de plástico, de tão apegado que a gente é. Então, você precisa de um tempo para você purificando o seu coração dessas desordens. E você veja, esse trabalho, que ele é hercúleo, tá, esse trabalho ele é hercúleo. O trabalho da segunda etapa, o trabalho da perseverança, ele dá trabalho, ele leva tempo e ele é hercúleo, tá. E o que que acontece, né, a gente nem está falando de pecado mortal ficou lá atrás. Pecado mortal ficou lá atrás, aqui a gente está falando de pessoas que estão levando o seu catolicismo de forma séria, de forma coerente com os mandamentos da igreja, e que querem crescer na comunhão e na intimidade com Deus. Então a segunda etapa é a perseverança, tem que pegar firme na oração, tem que ser constante, tem que ser contínuo, senão não vai. Senão você vai tomar banho da palavra de Deus um dia, aí vai ficar 3, 4, 5 dias, você vai se entupir de imundo. Aí você volta para a oração mais imundo do que você estava antes. Aí parece que a gente não evolui, e não evolui mesmo. Então vejam só, eh, a segunda etapa consiste na perseverança, a gente tem que ser perseverante, senão a coisa não vai, tá. E aí nós temos a terceira etapa, que Jesus chama de espinheiro. E como é que a gente vence a terceira etapa, que é a que impede com que a palavra caia no terreno fértil, né, e possa frutificar? É exatamente a virtude da hipomone. Daí você vê que a gente está lendo a parábola do semeador e está revisando a escadinha de São Pedro, ou olhando a escadinha de São Pedro, eh, através de uma outra ótica. Então a terceira etapa é aquilo, que só pode ser, vencido através da virtude da hipomone. É pela virtude da hipomone que a gente vai vencer o espinheiro, tá. E aí, qual que é
a dificuldade aqui, né, em vencer o espinheiro? É uma coisa chamada aflição. Tá? E você veja só, o que a aflição ela gera em nós? Um estado, um estado de desestabilização interior. É isso que o estado de aflição causa em nós. Agora vejam, a gente pode se afligir não só com coisas ruins, a gente pode se afligir também com coisas boas. Como é que uma pessoa pode se afligir com coisas boas? Quando ela se empolga demasiadamente com algo bom que aconteceu na vida dela. Então você pega uma pessoa, ainda mais agora em julho, que ela vai fazer uma viagem maravilhosa com a família, às vezes até mesmo para fora do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil, num lugar paradisíaco e etc e tal. A pessoa pode se empolgar tanto com a viagem, ela ficar assim tão preocupada em fazer com que essa viagem seja a melhor viagem da face da Terra que um ser humano já fez, né? Ela pode se empolgar tanto com essas coisas que ela pode deixar de rezar por conta disso, né? Ou mais ainda, ela pode começar a perder o desejo e o empenho pela oração por conta dessas coisas, por conta de coisas boas. Na vida dela ocorre tantas coisas boas que inclusive ela não tem tempo para Deus. Ou ela tem só um tempinho espremido. E a hora que ela vai para a oração, ela não sente desejo de rezar. Então, a hora que acontece isso, isso também é aflição. Mas é aflição pelas boas coisas. É aflição pelas boas coisas. Então, você veja, essas 3 etapas, todo cristão precisa vencer. Porque se ele não vencer, ele não entra no terreno fértil, onde a palavra de Deus começa a dar fruto. Só que o que acontece é que nós viemos à existência para isso. Tá? Há uma série de possibilidades atreladas à vida humana. Ele pode se casar, ele pode ser celibatário, ele pode ser padre. Se for uma moça, ela pode ser religiosa, né? Ele pode ser um solteiro que viva um modo de celibatário. Tá? Ele pode ser médico, ele pode ser engenheiro, pode ser advogado. Uma série de coisas. Né? Pode morar em São Paulo, pode morar no Sul, pode morar no Nordeste. Há uma possibilidade de coisas na nossa vida, só que uma coisa precisa ficar clara para nós. Deus nos deu a existência para que a gente pudesse ter a consecução dessas coisas. Então a gente precisa olhar para esses 3 obstáculos e começar a atacá-los na nossa vida, para que a gente possa chegar nesse estágio da vida interior. E aí, você veja só, né? É o seguinte, né? Aquela prática que eu passei lá atrás para vocês, não sei se vocês lembram, intitulada Uma Mensagem de Natal. Naquela prática, que eu comentei aqui com vocês, né? Existem exatamente 3 práticas que é para atacar esses 3 obstáculos. E a primeira prática consistia no quê? A gente pode, inclusive, começar por esse trecho do Evangelho de São Marcos. Se quiser começar também pelo início do Evangelho de São Marcos, não tem problema, né? Mas qual que era a proposta? Que a gente pegasse um ou meio capítulo do Evangelho para meditar todos os dias. E como é que a gente faria? Aí a gente falou, ao acordar, você vai ler aquele capítulo, ou metade daquele capítulo, por 4 vezes. Por que ler por 4 vezes? Porque a gente lê para levar aquilo que a gente está lendo para a nossa memória. Tá?
É que nem quando você vai comer. Quando você vai comer, você tem que pegar a comida e levar para sua boca. Né? E por que você tem que levar para sua boca? Para você mastigar e ir para o estômago. Né? Então, ler equivale a gente levar a comida na boca. Guardar na memória equivale a gente engolir a comida. Por quê? Porque para você fazer um processo de digestão, supõe essas duas coisas. Colocar a comida dentro da boca, mastigá-la e levar para o estômago. Né? Da mesma forma é com a meditação. Para a gente meditar, a gente precisa ler e guardar um resumo daquilo que a gente leu na nossa memória. Então a gente vai fazer isso num primeiro momento, que é ler o trecho 4 vezes, para guardar um resuminho dele na nossa memória. Aí, vida que segue. Vamos para a vida louca. Né? A hora que der meio-dia, você para e você vai fazer o esforço de, sem o texto, lembrar o que você leu de manhã. Depois que metade do dia transcorreu. Né? Depois que uma série de coisas aconteceram. Né? Você vai parar por 10 minutinhos, né? Para você extrair da sua... É um exercício de extrair da memória aquilo que você leu. Né? E aí, por que a gente está pedindo para vocês fazerem isso? Porque na medida que vocês forem fazendo isso, e quanto mais sincera for a busca da pessoa, então quer dizer que mais é a luz da fé brilhando no interior da alma dela, o que vai acontecer? Ela vai começar a enxergar verdades presentes naquele texto, no ato de extrair da memória. Tá? Por quê? Porque geralmente a hora que a gente lê, pode ser que a gente tenha um impacto já da verdade. Mas geralmente a coisa deve vir quando a gente fica meditando. Por quê? Porque a Sagrada Escritura foi feita dessa maneira. A Sagrada Escritura foi feita dessa maneira para que a gente, pensando nela, o Espírito Santo depois viesse e iluminasse o intelecto da gente a respeito daquilo que Deus quer nos comunicar através daquele trecho. E vejam, olha só, isso pode acontecer. Eu não estou falando que isso é ruim, eu só estou falando para não ficarem buscando esse tipo de coisa. Tá? Resolver problema pessoal através da Sagrada Escritura. Tá? O nome disso... Eu vou lembrar o autor que disse isso, mas foi muito bem feito. O nome disso é deísmo terapêutico. Eu não estou desenvolvendo aqui um deísmo terapêutico. Eu não estou desenvolvendo aqui uma espécie de espiritualidade que não é espiritualidade coisíssima nenhuma, onde a gente fica buscando extrair do evangelho coisas práticas para a nossa vida. Embora isso possa acontecer de uma forma acidental, o evangelho não foi escrito para isso. O evangelho foi escrito para que a gente pudesse conhecer uma pessoa, e essa pessoa, inclusive, ela é divina. É para isso que o evangelho foi escrito. E isso só se dá através de um processo chamado meditação. E sem memória não há meditação. Esse que é o problema. As pessoas estão confundindo leitura com meditação. A pessoa fala assim, não, eu vou fazer meia hora de meditação. O que ela faz durante a meia hora que ela medita? Ela lê. Então, você não está meditando, você está lendo. Meditação é meditação, leitura é leitura. Então, na medida que a gente for fazendo isso, a verdade, que é o próprio Cristo, ela vai começar a brilhar dentro de nós. Cada vez mais forte. E conforme isso vai acontecendo, a gente vai identificando aquela realidade dentro de nós que São Paulo, em Tessalonicenses, designa por Espírito. E aí, qual que é o pulo do gato para a oração? É depois, num terceiro momento, você tentar acessar o Espírito pura e simplesmente pelo exercício da fé, sem precisar fazer o exercício de você extrair da sua memória, a meditação. Isso é um esforço para tentar ter uma experiência, ainda que de uma forma ainda bem rudimentar, daquilo que o Rui Marim chama de
oração de simplicidade, e que o São Pedro chama de Eusebeia. E no fundo são 3 práticas. Por que são 3 práticas? Para vencer os 3 obstáculos. Do passarinho, que faz com que a gente não busque a palavra de Deus. A gente busca o WhatsApp, a gente busca Telegram, a gente busca noticiário, a gente busca bate-papo com as pessoas, a gente busca ficar ali preso às nossas paixões interiores, né? Mas a gente não busca a Deus. Então, a primeira coisa é a gente parar para ler. E ler para guardar na memória. É o primeiro obstáculo. Aí depois tem o segundo, que vem pela perseverança. É por isso que eu falei, isso provavelmente não... Quem não está acostumado a meditar não vai ter essa experiência já nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia. Isso vai levar tempo. Daí que vem o segundo obstáculo, né? Que é o terreno pedregoso, que vem pela perseverança. Mas o que impede a gente de acessar o Espírito em nós é uma coisa chamada aflição. Porque pela aflição a gente fica a todo momento preso à nossa carne. E aí a hora que a gente vai rezar, a gente não consegue acessar essa parte mais nobre do nosso ser, que é o Espírito. Por quê? Porque a gente se afligiu o dia inteiro. Com coisas pequenas ou com coisas grandes, com coisas ruins ou com coisas boas. A gente vive aflito. A gente é tão desordenado que quando a nossa vida tá boa, a gente arruma um jeito de encontrar um problema, nem que seja com uma outra pessoa, pra gente se afligir. Né? De tão desordenado que a gente é. Então a gente precisa aprender a vencer isso. E isso vem pela hipomoné. Não se afligir. Isso vem com essa oração, vem com essa prática, vem com essa busca. E quando São Lucas estava falando que Maria lançava cuidadosamente essas palavras no seu coração, é porque essa mulher, desde que ela atingiu a idade da razão, e vai saber desde quando ela atingiu a idade da razão, ela já tinha muito claro para ela que ela queria é Deus. E onde ela ia encontrar esse Deus? Nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras. E como a gente propõe, através desse curso, a não só ensinar a espiritualidade, mas também ensinar a filosofia, quando você olha para a vida dos filósofos gregos, você percebe que a atitude que Nossa Senhora, que os apóstolos, que os primeiros cristãos tiveram com as Sagradas Escrituras e que os santos tiveram com ela, os filósofos gregos tiveram com a natureza. Um exemplo disso era Tales de Mileto. Tales de Mileto vivia olhando para o alto. Por que ele vivia olhando para o alto? Porque ele estava observando o movimento dos corpos celestes. Porque ele percebia que havia algo de profundo presente naquilo ali. Maria guardava atentamente essas palavras no seu coração, porque ela sabia que ali tinha um tesouro inexorável. Então ela estava detida nessas coisas. Ela estava mergulhada nas Sagradas Escrituras, como os filósofos gregos estavam mergulhados no mistério da natureza. E por que eles conseguiam fazer isso? Porque eram pessoas ordenadas. O que faz com que a gente não faça isso? São as nossas desordens. São as nossas desordens, porque a todo momento a gente está sabotando isso. A todo momento Deus quer falar com a gente, só que a gente se volta para uma coisa pífia. Então esse exercício da gente parar 3 vezes ao longo do dia para fazer esse exercício com a Sagrada Escritura é para dar esse banho espiritual na nossa alma. Isso se somado com a prática da fé, como a gente já falou em aulas passadas, né? Isso vai causando um crescimento interior na vida da pessoa. Só que isso exige uma ordenação. Por isso que lá atrás eu bati e sempre bato na tecla da questão do decálogo. Uma pessoa que está em pecado mortal, ela não consegue fazer isso. Ela pode até ler a Bíblia.
tá? Mas ela não vai guardar a palavra. Tá? Ah, mas não existem casos de pessoas que estavam mergulhadas no pecado mortal e através da leitura da Sagrada Escritura se converteram? Sim, porque aí já era a fé despontando no coração delas. Só que isso não é o terreno fértil. Isso ainda é o terreno infértil. Essa prática que a gente está colocando aqui é para que a palavra de Deus frutifique dentro de nós. E se a gente aprende a fazer isso com a palavra de Deus, depois a gente pode aprender a fazer isso com os próprios textos de filosofia e mais ainda com a própria Suma Teológica. Né? E aí essas coisas vão tendo efeitos significativos dentro de nós. Significativos mesmo. Então, essa prática, né, ela é muito importante que a gente aprenda a fazer. Né? Que a gente aprenda, que a gente se esforce por guardar a palavra de Deus na nossa alma. Né? E chegar na Eusebeia. Tá? No terreno fértil. Tá bom? Então, eu vou parar a exposição por aqui e vou abrir para as perguntas, tá bom? Que são sempre muitíssimo bem-vindas, tá? Vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta do Caio. Podemos dizer que a primeira etapa parte da fé, a segunda da perseverança e a terceira seria o fruto das duas primeiras? Sim, porque você veja só, né? A gente só vai conseguir vencer o terceiro obstáculo se a gente de fato estiver aprendendo a rezar mais profundamente. Né? E a gente só vai começar a desenvolver uma vida espiritual mais profunda a hora que a gente comece a vencer o terreno do passarinho e o terreno pedregoso. Né? Então, sim. Tá? O Lucas Caetano está perguntando: poderia explicar novamente como se dá a passagem da primeira etapa para a segunda? Então, a primeira etapa, a pessoa vence quando? Quando ela vai até as Sagradas Escrituras porque ela está procurando uma verdade. Na verdade, ela está procurando Deus. Tá? Existe uma inquietação interior. Tá? E ela vai até as Sagradas Escrituras para conhecer esse Deus. Então, ela tem que estar procurando algo. Porque se ela não estiver procurando algo, o passarinho vem e leva. Por quê? Porque ela fica distraída. Ela se distrai com tudo, qualquer tipo de coisa. Né? Agora, no segundo caso, como é que a gente vence o segundo obstáculo? A gente vence o segundo obstáculo pela perseverança. Pela perseverança, pela constância nas Sagradas Escrituras. Tá? Então a gente pode dizer que a primeira etapa é uma busca impelida pela fé. E a segunda etapa, né, ou o obstáculo da segunda etapa, a gente vence pela constância, né, pela perseverança, que vai tornando a nossa alma cada vez mais dócil aos movimentos da graça. Tá? Isso vem pela perseverança. A Karina está perguntando: a cópia de trechos das Sagradas Escrituras também é importante no processo de guarda da palavra? Olha, se copiar lhe ajudar a guardar na memória, tá ótimo. Tá? É importante que a gente tenha as Sagradas Escrituras presentes na nossa memória, porque a meditação é algo que se dá a partir do que está no nosso imaginário. E o nosso imaginário, quando ele vai dispor alguma coisa, ele só vai dispor aquilo que está guardado na memória.
Tá? E como é que aquilo foi parar ali? Aquilo foi parar ali porque a gente prestou atenção naquela coisa. Então, às vezes, o exercício de copiar, se lhe ajudar a guardar esses trechos na sua memória, né, é válido. Tá? Só que, mais uma vez, a gente não precisa decorar o texto na íntegra. Tá? É um resumo do texto. Principalmente aquelas coisas, às vezes é até mesmo uma palavra que chamou a nossa atenção. Né? Mas que por detrás daquela palavra tem todo o universo de coisas que Deus está tentando mostrar para nós. Né? O Espírito Santo está tentando levar a nossa inteligência a enxergar isso. Tá? Mas isso só vai acontecer na medida em que a gente tenha na nossa memória a Sagrada Escritura. Né? E a gente guarda na nossa memória aquilo que a gente gosta. Por isso que as virtudes são tão importantes nesse processo, porque se não há virtude, como é que a gente vai amar a Sagrada Escritura? A gente vai amar as coisas mundanas, as coisas terrenas. Né? Mas não vai amar isso aqui. E se não vai amar isso aqui, não vai guardar. Ou se guardar, vai guardar de uma forma fria. Né? De uma forma mecânica. Né? Aí também não vai produzir efeito. Né? A gente tem que guardar porque a gente ama aquilo. A gente tem que guardar porque a gente percebeu o tesouro e a riqueza disso. A nossa vida, a nossa psicologia, a gente quando está falando, quando está gesticulando, quando está se relacionando com a esposa, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os amigos, tudo aquilo é uma resultante de uma série de coisas que estão guardadas na nossa memória. E essas coisas foram parar lá porque nós nos afeiçoamos dessas coisas. Então é como se houvesse um background ali, que vai nos condicionando a ser daquela maneira, a pensar daquela maneira, a ter afetos daquela maneira. Então a Sagrada Escritura, ela vai purificando mesmo o nosso interior, purificando mesmo a nossa memória, fazendo com que cada vez mais a nossa mente se fixe mais e mais em Deus. Mais e mais em Deus. Pergunta do Lucas. O Senhor mencionou que na terceira etapa nós buscamos não depender mais da memória, da palavra guardada. De que forma isso ocorre? É um conhecimento infuso? Não a gente pode dizer que é o princípio de um conhecimento infuso. Tá? Porque, assim, a gente não pode afirmar rigorosamente que é um conhecimento infuso, porque conhecimento infuso é só na contemplação infusa. Mas se a gente aprende a entrar em contato com aquela luz sobrenatural sem a necessidade desse recurso da memória ou da própria meditação, é porque a gente está aprendendo a praticar a fé pura e simplesmente falando. Né? E isso vem na medida em que a gente se habituar a meditar. De tanto se habituar a meditar, a gente vai perceber que a meditação a gente vai sempre ter a nossa vida inteira. Mas olhando para a coisa do ponto de vista da espiritualidade, você percebe que o contato da graça conosco não necessariamente precisa ser precedido de uma meditação ou de uma oração vocal. Ele pode vir direto, que é o que propriamente configura a oração de simplicidade. Mas ainda não é um conhecimento infuso, porque um conhecimento infuso ele só virá mais lá na frente na contemplação infusa. Mas é uma habituidade, né? É a alma começando a perceber que, na verdade, o Cristo, ele não é uma palavra sensível, ele não é uma imagem, ele é uma coisa que transcende isso. Só que ela precisa ter condição de escutar essa palavra no silêncio. Que é um silêncio que, na verdade, é os frutos do Espírito Santo atuando na alma.
levando a ela a um recolhimento mais profundo, onde naquele silêncio o Cristo fala. E fala mesmo. E a hora que ela sai dali, a hora que ela for meditar, né, porque a gente vai continuar meditando, a gente vai continuar tendo as orações vocais, ela percebe que aquilo se torna ainda mais profundo. É por conta daquela luz que ela aprendeu a encontrar quando ela se recolhe naquilo que Santa Catarina chamava de cela interior. Né? Na verdade, esse terceiro exercício é o mais difícil, mas é o pulo do gato. Tá? Marcos Henrique. A terceira parte da prática é a contemplação do que ficou gravado no coração. Então, é a gente perceber que, na verdade, o Cristo é uma palavra que se ouve no silêncio. E que a gente, quando está no início da vida espiritual, se a gente só faz silêncio, a gente não encontra nada. Mas é porque, na verdade, a gente ainda precisa adquirir uma bagagem de meditação nas Sagradas Escrituras. E essa bagagem de meditação é o que vai fazendo a gente reconhecer dentro de nós o que é de fato essa palavra no silêncio. A Letícia está perguntando: tenho muita dificuldade em entender principalmente o Antigo Testamento. Seria interessante fazer a leitura das Escrituras tendo como auxílio a orientação de um bom sacerdote? Olha, o que me ajudou muito a entender bem o Antigo Testamento foi ler o Catecismo Amarelinho, de cabo a rabo, inteiro. Aquilo ali deu o tom de como a gente deve olhar para os elementos do Antigo Testamento. Tá? Eu acho que se você fizer isso, vai ser até melhor do que você ficar recorrendo ao sacerdote, porque aí, primeiro, você vai ter que encontrar um bom sacerdote. Segundo, ele vai ter que ter tempo, e os bons sacerdotes não têm tempo. É exatamente por isso que eles são bons. Né? Então, eu recomendo a leitura do catecismo, de cabo a rabo. De cabo a rabo. É isso, tá? Leia o catecismo amarelinho, tá? A mim, pelo menos, fez grandíssimo bem, tá? Grandíssimo bem mesmo. Bem, mas é isso. Então, vejam, essa aula é de extrema importância e essa prática também. Tá? Essa prática também. Mais uma pergunta aqui, é do Caetano. Então, alcançar a boa prática da terceira etapa está relacionado a alcançar o grau da oração afetiva? Pois necessariamente a meditação é necessária. Na verdade, a prática da terceira etapa é mais do que a oração afetiva. A prática da terceira etapa, a gente pode dizer que é uma oração afetiva, só que ela é mais próxima ainda da oração de simplicidade. Tá? Que é, mais uma vez, a gente aprender a escutar essa palavra, que é o Cristo, que ecoa no interior da nossa alma todas as vezes em que a gente faz um profundo silêncio. E por silêncio, entendamos recolhimento. Por silêncio, entendamos os dons do Espírito Santo atuando em nós. Por silêncio, entendamos o exercício das virtudes teologais. Tá? E aí, quando a gente faz isso, o Cristo fala bem forte com a gente, no silêncio. Depois que a gente entende a natureza dessas coisas, a gente começa a fugir do barulho, literalmente falando, qualquer tipo de barulho, né? E a gente percebe que o silêncio é uma graça.
E que a grande tragédia das pessoas hoje, talvez a grande tragédia dos católicos hoje, depois do pecado mortal, é não fazer silêncio. Porque se eles fizessem silêncio, ou se esforçassem por fazer silêncio, ou se perseverassem em fazer o silêncio, Cristo iria se revelar a eles. E eles não seriam os mesmos católicos, depois de escutar essa palavra. Depois de ter essa experiência direta com a palavra. Aí a Sagrada Escritura fica mais emocionante ainda. Tá? Fica mais emocionante ainda. Mas nem precisa ser cartucho. Né? Isso que é a coisa mais extraordinária da coisa. É você ter a prática da cartucha sem ser cartucho. Porque se a gente fosse depender disso, né, aí acabou. Isso que é o mais extraordinário da coisa. A gente só não descobre essas coisas no interior da nossa alma porque a gente não sabe ficar quieto. Ou a gente está falando, papagaiando com alguém, ou a gente está falando interiormente, né? Reclamando, se afligindo, se empolgando. Né? A hora que a gente aprender a dar um sossega-leão nessas coisas, a gente começa a encontrar Deus. E ver que a oração é simples. Basicamente, a oração é a gente se colocar na presença de Deus e ficar quieto. Só que entenda-se ficar quieto, por isso que eu estou falando, é o silêncio externo e interno, exterior e interior. Mas é isso. Talvez é até por isso que essa oração se chame oração de simplicidade. Oração de simplicidade. Né? Bem, então encerramos? Sim? Ficamos por aqui, né? Eu agradeço a vocês, aí o pessoal que tem nos acompanhado ao vivo, né? Que estão aqui todas as terças-feiras. Aqueles que não conseguem estar presentes também, eu saúdo mesmo não tendo como acompanhar vocês aqui ao vivo, né? Nós vamos então dar continuidade ao nosso curso e a gente vai começar a ter as aulas tira dúvidas menos espaçadas, tá? Então vocês vão anotando as dúvidas aí, porque logo logo a gente já vai ter mais uma aula tira dúvidas, tá? Pra gente sempre deixar muito claro coisas que às vezes até mesmo que nos vêm até mesmo depois, né? Que a gente foi e fez a aula, tá? Uma outra maneira, tá? De vocês irem entendendo no que consiste a meditação por exemplo, eu estou vendo a Paula Canedo aqui, eu sei que ela é casada, eu não sei se o marido dela está fazendo aula com ela, mas se o marido não estiver fazendo aula com a Paula, o que a Paula pode fazer? Ela pode depois pegar, escutar a aula mais uma vez, aí ela desliga o computador, faz um resumo da aula, e aí ela fala pro maridão, senta aí que eu vou te dar uma aula agora sobre a parábola do semeador. Isso é um excelente exercício. Se a gente conseguir fazendo essas coisas de memória, é porque a gente entendeu. E se a gente engasgar no meio da explicação, não tem problema, porque aí quer dizer que aquele ponto que você achou que ele não está claro, que ele estava claro, ele não está. Aí você vai voltar nele e você vai entender. É assim que a gente aprende a meditar. É assim que a gente aprende a estudar. A gente pode fazer, inclusive, essa experiência com essas aulas. Tá? E com alguém próximo de vocês. Né? Aí se a pessoa gostar muito, aí você chama ela para vir para o Encrateia. Tá? Mas é isso. Então, eu agradeço a todos pela atenção. Um forte abraço, uma boa semana e que Deus abençoe vocês. Até a próxima terça, se Deus quiser.